Oniabere, 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 co, mãe, iê, como um ajaquere. Oniabere, co, mãe, iê, como um ajaquere. Oniabere, co, mãe. Oro minasha wele sin ya oshun o. Oro minasha wele sin ya oshun o. Oro minasha wele sin ya oshun o. Oro minasha wele sin. Yeye komarinda de oshun. Yeye com marinda lá de Oxum, com marinda de Oxum, com marinda lá de Oxum. Ereieio, care fiderio manto, tu me quer, ile mariodô. Salve a mãe das mães, salve a Iabá das Iabás, salve a Yamieleie, salve a Iaolodô. Né? Salve Oxum, um ótimo sábado para todo mundo. Bom dia, o Loie Felipe é o preto que aqui vos fala, que está comparecendo para deixar mais um pouquinho de conhecimento agregado para as pessoas. Hoje a gente vai falar de um assunto que é bem interessante, que é bem óbvio, o assunto é bem óbvio e é bem interessante ao mesmo tempo. Por quê? Porque todo mundo enxerga isso, mas não procura se aprofundar, não procura abrir a mente para entender de uma forma mais simples e assim poder gerar, ao invés de apontamento, o respeito que eu tanto falo, o respeito mútuo, sabe? Acabar com essa divisão, com essa maluquice de o certo e o errado. Entender que tá todo mundo numa barca só e que não existe verdade absoluta. Eu vou começar citando esse papo, por quê? Porque eu venho vendo aí as coisas acontecendo nas redes sociais e a galera tá com uma mania terrível de tentar separar a espiritualidade. Separar ancestral de ancestral. E isso faz muito mal, né? O pessoal não está conseguindo compreender que, na realidade, tudo é ancestral. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou começar falando sobre a minha história, tá, gente? Eu sou filho de Laerte José de Santana, Babalorixá do Ogum. Já se foi, hoje, Egungun Exibolorum. Mojo Baré, meu pai. Onde ele estiver, ele sabe que eu seguirei com o legado dele pro resto da vida. Meu pai, ele era babalorixá, tá, pessoal? Era um babalorixá que sabia o que fazia e ele não virava de santo. Mas ele tinha dois ancestrais que incorporavam nele, sim. Um era um mestre de Jurema chamado João Marujo. Não esqueço jamais desse homem maravilhoso que era uma figura ímpar na vida do meu pai. Nessas águas cristalinas vejo o meu navio passar. Sou eu, mestre João Marujo, que cheguei pra trabalhar. Mas numa tarde tão sombria, ele saiu pra navegar. E a Jurema lhe chamou pra trabalhar e nunca mais pôde voltar. Manda lá, João Marujo, manda lá. A ancestralidade do meu pai. Ele incorporava esse mestre de Jurema, João Marujo, e ele incorporava um caboclo chamado Itaquaraci. E não incorporava orixá. E era feito de orixá, mas não incorporava orixá. Meu pai nunca se viu mal. Sempre viveu bem. Sempre conseguiu ajudar as pessoas. Onde ele botou a mão, a gente viu o resultado. Meu pai fazendo orô de santo era a coisa mais linda de se ver. Aí eu pulo pra a minha tia, carnal, Dona Jandira de Cibamba. Quem é de lá de Olinda, de Recife, daquelas áreas, sabe quem é a minha tia. Jandira de Oba do Ban, ou de Xangô, podemos dizer assim, né? Ela é iniciada, ela vira assim, com Xangô, ela já virou com Oxum, acho que 2 vezes na vida dela, né? Que eu lembre, né? Que eu tenha visto assim. E ela roda com o mestre Cibamba, só que Cibamba apareceu antes na vida dela. O juremeiro, o ancestral dela, Cibamba, né? Ele apareceu antes dela fazer santo na vida dela. E hoje ela faz questão de contar pra gente uma história que eu vou deixar registrado aqui, né, que ela fala que quando ela era mais nova, tinha muitos filhos e passava uma certa dificuldade na vida, e que foi esse mestre que, trabalhando para uma freira dentro de um convento,
né, conseguiu tirar uma coisa que vivia engasgada na garganta dessa mulher com uma Coca-Cola, que na época era remédio, para quem deve lembrar disso, com uma Coca-Cola, que era xarope, né, na época, e essa mulher deu uma casa para minha tia morar, casa essa que ela vive até os dias de hoje, que hoje Xangô tem uma casa, mas foi Sibamba quem trabalhou para essa freireira para conseguir fazer a coisa acontecer, né, nós podemos dizer assim. Aí eu vejo meu pai de santo, meu babalorixá, José Quênio de Oliveira Filho, pai Quênio do Ogum, babá de Denã, o cara que me iniciou no candomblé de Queitua, Xangô, né? Ele foi iniciado de santo em 1983 e fez tombo de Jurema, que é a iniciação do culto a Jurema. Ele fez esse culto em 1974, ele faz questão de relembrar sempre isso. Eu tombei Jurema em 1974 e na minha época é o que ele tem como comprovação. E tem pessoas vivas que estavam lá, que viram isso acontecer. É prova de que meu pai fez santo 9 anos depois de fazer a iniciação dele no culto a Jurema. Ele roda com o mestre José da Risada, ele que roda com Alaquetu Artes. Ó, gente, essa arte que eu tô aqui no pescoço, maravilhosa, ó. Pra vocês que gostam, aqui dedicada a Exu, foi a minha irmã do lado do Alaquetu Artes que fez. Segue ela, compra do material dela que vocês vão se agradar. É uma arte maravilhosa e eu não me arrependo de ter esse presente comigo. Beijo, beijo, Alaquetu Artes. Todo meu respeito. Bom dia para minhas filhas que estão me assistindo aí, Daniele. Bom dia para Maria. Que meu pai Xangô abençoe, meu pai Exu mantenha a gente no equilíbrio sempre. Vamos pra frente. Então eu parei para raciocinar que em meio a tudo isso, os ancestrais, pelo menos na parte da minha família, tá, gente? Tem gente que nunca viu essas coisas. Tem gente no Brasil que nunca não sabe nem o que é isso, né? Vale ressaltar. Tem gente na Bahia lá que nunca viu Jurema, nunca teve nada disso e, consequentemente, eles não sabem. Não, tem a parte ancestral deles bem africanizada. Minha família também tem a parte bem africanizada. Minha família carnal e a minha família de santo, né? Nós temos a nossa parte africana, nós cultuamos orixás. Nós somos iniciados a orixás, né? Nós cultuamos Exu, Exu, orixá, Exu, a divindade. Nós cultuamos, nós temos a nossa parte ancestral africana, sim. Mas eu percebi que é bem aflorado que primeiro na vida dos meus mais velhos apareceu os ancestrais brasileiros. Pelo menos da minha família, eu posso dizer isso. A primeira coisa que apareceu na minha família como ancestralidade foi a Jurema. Foram os ancestrais brasileiros. E que eles não morreram por isso. Eles não estavam errados por isso. Hoje em dia eu posso dizer a vocês sem medo de errar. Meu pai agora parou, ele toca candomblé de Jurema lá fora, né? Que ele conseguiu calçar, tá tudo bonitão lá, muito massa, bacana. Ele toca candomblé de Jurema lá fora e toca o orixá lá dentro do barracão. Mas até o ano passado foram 27 anos de casa tocando tanto Jurema como orixá no mesmo terreno. Na minha casa da minha tia também. É uma sala só pra tocar pra Xangô, pra tocar pra Oiá, pra tocar pra Ogum, pra tocar pra Sibamba, pra fazer festa de caboclo, pra fazer festa do Preto Velho, pra fazer a gira da Pombagira. É tudo lá, na mesma sala. E minha tia é uma mulher de axé. Ela é uma mulher odara. Nunca teve problema. Saúde dela é a mil. Você vê a mulher com a idade que tem, vivendo como ela vive, você não acredita. Eu só digo isso porque eu toco trompete e já toquei num bloco chamado Boi da Macuca, que lá em Olinda é um ruge-ruge, é muita gente, e eu só me assustei porque eu encontrei essa mulher pulando no meio da multidão, com a idade que ela tem, eu sabia que pra estar ali tinha que estar muito saudável. Mesmo cultuando Jurema e Orixá no mesmo local, e a Jurema, a ancestralidade brasileira dela tendo vindo antes. O tempo passou, Felipe nasceu, aprendeu, conviveu, se iniciou, estudou, continua estudando até hoje. Como eu digo a vocês, eu sou um eterno aprendiz. Sou um cara que vive em busca de conhecimento e vem aqui para agregar com vocês. E aí eu vou para minha banda, como minha tia diz, fala na tua banda agora, e eu encontro no Odu Icafum. Eu tô até falando desse Odu para quem não se inscreveu no canal. Se inscreve lá no canal do Loie Felipe, ativa o sininho, tem muito assunto bacana lá. Nos mandamentos de Ifá, esse é o Odu base, que é usado para citar os mandamentos de Ifá, né, da voz de Deus, da filosofia de vida divina, podemos dizer assim, né? E lá está escrito no Odu Icafum que quando os maiores, os Irumolés, eles vieram para a Terra, ao chegar aqui, eles fizeram todo tipo de coisas erradas. Tudo aquilo que Deus disse a ele que não fizessem para que permanecessem aqui na Terra por muitos e muitos anos. E aí, está escrito lá no Odu Icafum, tá, gente? Os Irumolés, eles começaram a morrer. Vocês entenderam, né? Morrer.
né? No Viregum, pra gente aqui no Brasil, Viregum quem morre, não é isso? Então, aí tá escrito lá que eles começaram a morrer, um após o outro. Começaram a morrer. E aí eles foram culpar Orúmila. Foram gritando, esbravejando pra casa de Orúmila, dizendo que era ele o culpado, porque era o cara que mexia com a magia desde de nascença, né? Era ele o feiticeiro que estava matando os Irumolés. E aí Orúmila foi obrigado a dizer que não era ele o culpado de estar matando, dos Irumolés estarem morrendo, que os culpados eram eles mesmos, que não escutavam, não lembravam daquilo que tinham aprendido para ter uma boa vida aqui embaixo, que estavam fazendo todos os tipos de coisas erradas que os levariam à morte. Isso tá lá no Odu e Cafum, isso não é conto da carochinha não, tá, gente? Eu não tô inventando nada aqui não, eu só tô baseado no estudo. Se Orúmila escreveu e os babalaôs antigos escreveram mentira, aí já não é culpa minha. Eu, particularmente, acredito. Se você não, é um direito seu, tá? E aí ele fala que o culpado não é ele dos Irumolés estarem morrendo, e que o culpado são eles próprios, de estarem fazendo as coisas erradas. E no final ele diz uma frase que fala mais ou menos assim: comportar-se com honra e obedecer os mandamentos da voz de Deus, de Ifá, é de inteira responsabilidade sua. Isso é Orúmila respondendo para os Irumolés, né? Comportar-se com honra e obedecer os mandamentos da voz de Deus, de Ifá Orúmila, é de minha inteira importância, é de minha inteira responsabilidade. E aí está concluído o Itam, como a gente costuma dizer. Mas o que fica conotado é que os Irumolés começaram a morrer. Então eles não são divindades como Maria, a mãe de Jesus, não é? Que diz que subiu aos céus, está sentada à direita, né? Como Jesus também subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Não, eles morreram. Morreram mesmo. E aí não tem essa história da ressurreição lá. O que é que a gente conota? É que os sacerdotes da época, eles eram muito bons em divinizar ancestrais e edificar o culto de fundadores de cidades, de orixás, né, de pessoas ímpares que desceram do Orum e nasceram como seres humanos aqui na Terra e marcaram sua história. Podemos citar aí Logum-Edé, Otim, dentre outros, né? Os sacerdotes da época, eles eram top em edificar o culto daquele Egum e divinizá-lo como um protetor de cabeça, orixá. Confere. Beleza. Aí eu passo pro culto Egungun. E a gente sabe muito bem, tá lá no vídeo, que tem quando o Ogé da confirmação, ele sai de lá de dentro, ele sai com sangue e penas na cabeça dele, aqui no Ori. Então isso é prova de que ele passa lá dentro, o que não sabemos, mas que é um rito iniciático no qual ele agrega a energia de Egungun ao Ori dele. Confere. Isso é exato. Ele agrega a energia de Egungun ao Ori dele. Mas peraí, não é Egungun na cabeça? Como? Nós também temos Egum na cabeça. Os nossos ancestrais africanos, Ogum, Xangô, aí a gente tá falando até da divindade em si. Xangô, Ailegbeorum, Ogum, Alagbedeorum, né? Exu, Onibodeorum. Nós estamos falando de divindades. Mas quando desce para cá e a gente vem para cá, para o nosso Brasil, esses orixás passam por todo aquele processo do candomblé, a reinvenção do culto, tá? Beleza. Aí vem as qualidades, que são, para mim, continua sendo ancestrais divinizados no culto de um único orixá. Ipondá, Opará, Obotô, Yeyeoque, em caçadores, Ibualamo, Erinle, Acuerã, Onipapô, Onixeuê, Danadana e dentre outros. Em Xangô, Baru, Aganju, Afonjá, todos os ancestrais que morreram e tiveram seu culto ancestral divinizado pelos sacerdotes da época e conseguiram assim se edificar como protetores de cabeça, orixá. O Egum também é protetor de cabeça. Lá de Taparica, eles fazem a cabeça. Também é orixá, é como se fosse um orixá deles. O orixá deles é Egum. Aí vão para Jurema. Vamos para Jurema. Na Jurema também tem um rito iniciático.
Para quem bem sabe do que é que eu tô falando, a gente sabe que na Jurema antiga existe um rito chamado Bori de Caboclo. E quem nunca escutou a vovozinha velhinha da Jurema falar assim: o caboclo é o orixá da Jurema, porque o índio é o ancestral mais velho aqui na terra. O índio é o ancestral mais velho. E aí? Então quer dizer que todos os ritos ancestrais, o da África, o brasileiro, o mistureba, que é o mestiço, o afro-brasileiro, todos eles têm rito iniciático. Confere? Todos eles têm rito iniciático e acabam mexendo com a cabeça. Egungun, Orixá e Jurema. Umbanda. Todos eles têm rito iniciático que acabam mexendo com a cabeça. O que eu deixo pra vocês com esse conhecimento falei sobre a minha família, não fez, galera? Eu mostrei casos a vocês e tentei fazer uma comparação do Odu e Cafum até a Jurema. Tudo ancestral. Lá fala que os irumolés começaram a fazer coisas erradas e começaram a morrer. Morrer. E aí foi tendo o culto daquele ancestral divinizado, edificado, não é isso? Pelos feitos históricos que ele faz aqui na Terra. Aí a galera começa a brigar e querer separar. Não, porque catiço, a palavra catiço, seu ignorante, significa escravo. Era uma linguagem altamente europeia branca que a galera usava para codificar o escravo. Esse aqui é meu catiço. É meu escravo. E ainda há um ser humano tão imbecil que abre a boca para dizer assim: a minha pombagira é escrava do meu orixá. Cara, cai na real, ela é seu ancestral, mano, ela é seu guardião. Ela é sua guardiã, Exu da macumba lá, o tranca-rua, o que seja, Exu morcego, o lodo, ele é o seu ancestral trabalhando em nome daquele nome. É por isso que fala que na Jurema tem cidade. Por que na Jurema tem cidade? Os antigos contam que, vou dar um exemplo, o Major do Dia, quando morreu, o culto sendo edificado. No túmulo de Major do Dia, e dentre outras, de Maria do Acás, foi edificado ali, plantaram um pé de Jurema, e aquele pé de Jurema cresce, e dali se edifica, começa a se edificar o culto daquele ancestral que incorpora nas pessoas. Não é isso? A cidade, a gente canta, na cidade da Jurema. A cidade da Jurema, a árvore que tem muitos galhos, que consegue agregar em si vários espíritos, vários pagões, vários sem luz, vários pecadores que pretendem ajudar as pessoas aqui na Terra para tentar amenizar a sua pena, amenizar a dor do seu espírito, porque muito pelo contrário do que dizem, não, o espírito não sente, o espírito não, muito pelo contrário. O texto fala bem claro que morre a carne é quem morre, mas o espírito continua vivo. Então se ele continua vivo, ele sente, ele tem sentimentos, entende? Então ele tenta amenizar a pena da dor da alma dele, ajudando as pessoas aqui. Mas é o meu ancestral. É óbvio que para incorporar em mim eu tenho que ter alguma descendência, não é isso? Para incorporar Xangô eu tenho que ser iniciado a Xangô, eu tenho que ter descendência com aquele orixá, se é que tem. Muitas vezes nem tem. Não é isso? Para incorporar um espírito de Jurema em mim, ele tem que ser meu ancestral. Ele tem que estar no meu caminho, na minha família, na minha vida, no meu ebé, na minha comunidade. Vamos citar assim. Ele tem que estar coligado a mim para que ele possa me ajudar. Mas certamente. Então, por que vocês ficam dividindo? Por que vocês ficam querendo afastar? Tem histórias no passado aí que foram contadas por pessoas de confiança minha de babalorixás do passado que iniciaram filhos de santo de pombagira, que a pombagira baixou na hora do jogo lá e disse: você tem que me iniciar. Se você iniciar o orixá na cabeça dela, você não vai ter nada e ela também não. E foi feito, mas isso é passado. Quem procurar saber um dia vai ouvir da boca dos antigos. Foi verdade, né? Eu não vou citar nomes aqui porque eu não tenho esse direito. Mas para de dividir, é tudo ancestral. Prestem atenção nisso. Todos os orixás, todos os espíritos de Jurema, todos os espíritos da Umbanda, Exu e Pombagira, o pessoal falou lá numa postagem que eu vi assim: a gente tem culto a Exu e Pombagira porque eles trazem cliente, eles trazem o felebé, acho que é dinheiro, né, que eles estão falando. Eles trazem dinheiro. É só por isso. Tu acha mesmo que um espírito tem a obrigação de vir na tua vida só para te trazer cliente e te dar dinheiro?
Tu acha que ele tá recebendo só aquela galinha, aquele galo em troca? Ele tá procurando amenizar a dor da alma dele, ele é teu ancestral, ele tá te ajudando a não cometer os mesmos erros que ele cometeu no passado, cara. Ele tá tentando te aconselhar a não ser tão burro, tão inconsequente, não ter falta de amor. Então prestem atenção. No Odu e Cafum tá contado que os Irumolés também morreram. Eles são ancestrais. Egungun, que levanta a roupa, é feito na cabeça também, tá? É ancestral. A Jurema, daqui do Brasil, é ancestral. Sabe qual é a diferença? A diferença é que o ancestral do africano é o do africano. E se você parar para perceber, isso fala no meu Odu, né? no Ogundameji. Quem poderia acompanhar alguém numa viagem até o infinito? É difícil, né? Só Ori e Exu, né, é quem vai acompanhar as pessoas numa viagem até o infinito. Mas os nossos ancestrais, eles podem nos acompanhar nessa viagem aqui terrena, muito mais próximo. Porque no Odu, Ogundameji, a resposta que todo orixá dá ao Orúmila quando ele pergunta se fulano, Ogum, Oiá, Oxum, você acompanharia alguém numa viagem até o infinito? E eles respondem, se as pessoas... Orúmila pergunta, se as pessoas fizessem para você, Ogum, você vindo de uma batalha e eles lhe dessem um cachorro, quando você chegasse em Irei Fé, quando você chegasse lá, lhe dessem um cachorro, lhe dessem feijão, lhe dessem nhame, cantassem e festejassem para você, você acompanharia uma pessoa numa viagem até o infinito? E aí o Ogum responde o que todo orixá respondeu, tá, gente? Eu comeria, festejaria, cantaria, dançaria, e quando estivesse satisfeito, eu voltaria para a minha casa. O orixá faz isso até hoje, tá, gente? Ele vem, recebe o Ibocé, festeja, canta, quando tem orixá vivo, tem orixá que canta, né? Pelo menos na Goiaba canta, e vai embora. Ele volta para casa e fica de lá cuidando do nosso Ori Nu, né? O Ori espiritual. Ele fica de lá cuidando, ele é guardião. O guia é Exu. Exu é o guia perfeito para todos os Oris de Ocarã, Aláfia. Dia 17 tem palestra lá no Rio de Janeiro, viu? O guia é Exu, o orixá ele é guardião, né? Ori Ixá é o guardião, então ele fica de lá guardando o nosso Ori Nu, tentando fazer com que não hajam mais rachaduras, que nós não tenhamos tantos erros, tentando nos encaminhar junto com Exu para o caminho mais correto de se viver. Ele não volta, festeja e vai para casa. Isso tá lá no Odu Ogundá, viu? Tá? Não sou eu quem estou inventando nada, tá lá no Odu Ogundameji. Festeja e volta para casa. Quem fica? Exu, né? Isso fica lá na porteira todo santo dia protegendo a nossa casa. Fica na porteira, fica no quintal, fica do lado direito, do lado esquerdo, fica no quartinho, Ilecinha. A hora que você vai, Exu tá lá. O santo você tem o dia certo para cultuar, né? Mas Exu tá lá. Exu tá sempre lá. E a Jurema, os Quiumba, os ancestrais, os guardiões, podemos dizer, os macumbeiros. Mbagir, Exu, caboclo, preto velho, mestre, a mestra. É o que fica lá. É o que consegue falar a tua língua, não é? É o que consegue falar a língua dos teus clientes. É o que consegue entender a dor da mulher mal amada, do homem desempregado, da criança doente. É bós, oferendas em orixá? Sim, com certeza, funcionam. Mas antes do orixá já funcionava. Então eu respeito, tá? Eu faço ebó de orixá, eu sento o orixá, eu inicio as pessoas de orixá, eu faço bara, eu faço ebó de Odu, eu sou sacerdote de orixá. Mas diferente das outras pessoas, eu não desrespeito o lado alheio. Eu abraço, eu apoio, eu estudo, procuro entender e consigo assimilar de que somos todos uma família só. A família dos cultuadores da ancestralidade. Prova pra mim que não. Dá uma analisada. São eles quem ficam. Então respeitem. Respeitem, tá, gente? Respeitem a Jurema. Respeitem a Umbanda. Respeitem Exu. Respeitem Pombagira. Pois esses são os ancestrais que estão mais próximos de nós. O orixá também tá, mas a missão de orixá é uma. Se você é brasileiro, você não tem ancestral brasileiro. Se você não tem,
se você não respeita a ancestralidade brasileira, tá ruim, cara. Você tá perdido no meio do caminho. Presta atenção. Acorda. Orixá é comigo, é contigo. Exu, a divindade maioral, é comigo, é contigo. Mas a pombagira também. O caboclo, quando Cristóvão, quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, já tava, não foi? O caboclo é tudo, né? Como diziam as velhinhas da Jurema, o caboclo é o orixá da Jurema. Não é mentira, não. O caboclo é o orixá da Jurema. Porque é o primeiro ancestral que estava aqui nessa terra. O primeiro ancestral que estava aqui. Como o orixá foi o primeiro ancestral que estava lá. Então, pra que é que a gente vai desrespeitar? Vamos nos unir. Vamos aplaudir o culto. Por mais que você não conheça, respeita. Faz favor, por favor, não custa nada respeitar. Porque do mesmo jeito que o nosso orixá, ele morreu, tá provado no Odu e Cafum, e virou ancestral divinizado, eu costumo dizer que nós somos todos seres humanos, que quando nós morremos, nós viramos todos estrumo de árvore de cemitério. O corpo morre, se acabou ali. Então, se os nossos irumolés morreram, e os povos da Jurema, da Umbanda, Pombagira, ela morreu também, o corpo a gente já sabe o que é que virou, né? Tanto é que a gente não tem como cultuar o corpo dos nossos orixás, a gente cultua só o que ficou vivo. O que ficou vivo, como todos nós quando morremos, a única coisa que vai ficar vivo na gente é o nosso espírito. Nós um dia seremos ancestrais de alguém. Essa é a frase que eu vou fechar a live. Nós um dia seremos ancestrais de alguém. Já se imaginou com teu filho, a tua filha, o teu neto, a tua neta, teu sobrinho, cultuando todos os ancestrais de outro povo, menos você? Já se imaginou? Vendo a sua descendência fazendo ebó para tirar Egum, para afastar Egum? Já se imaginou? Ver teu filho, teu neto fazendo um ritual tentando te afastar dele, porque foi dito para ele que o teu espírito fazia mal para ele. Vai entender? Quantos, hã? Quantos eu não vi? Então, fica aí a consciência para vocês hoje. Mojuba, meus respeitos. Oloia Felipe, foi o preto que aqui falou. Respeite a ancestralidade brasileira. A Umbanda, a Jurema, o Orixá, o Caboclo. Tem diferença, tudo ancestral. No Odu e Cafum isso está comprovado. E desde já eu deixo para todas as nações, todas as modalidades de culto ancestral que existe aqui no Brasil, meu respeito. Meu Mojuba, Axé, que meu Pai Exu, que Orumila, que a Jurema Sagrada, que a Umbanda, que Bobô ancestral. Abençoe a nossa vida, nos ajude aqui, ó, na labuta, na caminhada, porque é disso que a gente precisa. Chega de apontar, chega de julgar. Ame o culto do seu irmão, respeite, cultue com ele, pois não existe culto ancestral que se use o ancestral para se fazer o mal. Nós não temos diabo nem demônio. Eles podem até falar para me ter medo, mas nós não temos. Temos ancestrais, pessoas que foram boas, pessoas que foram ruins, pessoas que foram péssimas, pessoas que foram mais ou menos, pessoas que não fizeram diferença nenhuma na vida, mas que consequentemente são ancestrais. Aparacá, Iguabá, Jurema, Orixá, Irumolé, todo mundo morreu, teve seu culto edificado. Então respeita. Respeita, porque o Oloie Felipe estuda é para isso. É para adquirir respeito. Ao invés de estar procurando um certo e um errado, respeitem.
Um ótimo sábado para todo mundo. Eu vou pedir para que nossas mães ancestrais nos abençoem, nos mantenham no equilíbrio. Yeye bio bio shun o. Yeye bio bio shun o. Yeye tani makwarum boni borele o. Oxum tani makwarum boni lekwe o. Arumbo yeye yeye o. Yeye tani makwarum boni lekwe o. Imorele bala micareo. Essa live vai ficar salva lá no YouTube, pessoal. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tá vendo que vem coisa boa por aí? Vai, gente, vai, se inscreve lá, vai pra lá, a live vai pra lá, vai estar salva lá. Yeye tani makwarum boni lequeo. Caremoju yeye. Yeye bio bio shun. Yeye bio bio shun o. Yeye tani makwarum boni borele o. Oxum tani makwarum boni lekwe o. Arumbo yeye yeye o. Yeye tani makwarum boni lekwe o. Yamile oro. Yamile oro. Ia bobo axé. Ia min saramaboye. Ereyeyeu, cara Fiderioman. Bom dia, gente. Beijo no coração de vocês, ó. O Oloye Felipe foi o preto que falou para você respeitar a ancestralidade em geral. Não divide não, é tudo ancestral. Bom dia.